Bom, é o quadro de Olho na Educação e olha só que bacana, porque estudantes de Recife criaram um aplicativo para auxiliar crianças autistas na comunicação. Bom, por isso eu estou aqui com o Dudu Ramos, que encabeçou toda essa situação, todo esse projeto com os companheiros, é claro. Tudo bem, Dudu? Tudo bem. Bom, cara, gostaria que você falasse para o pessoal que está acompanhando você aqui na TV Câmara Campinas e também em todo o Brasil, né, através do YouTube, da internet, como que foi isso? Como surgiu a ideia? Eu e minha equipe, né, que é formada por, além de mim, Matheus, Vitor e Hélio, a gente faz parte de um programa de extensão chamado Apple Develop Academy, que ele funciona entre várias universidades dentro do Brasil e no mundo. E é um programa que é apoiado tanto pela universidade como pela iniciativa da Apple, né? E aí a gente foi proposto dentro do projeto de extensão a gente trabalhar com um projeto que trabalhasse com os propósitos de vida da gente. E nisso surgiu a ideia de trabalhar com educação e com acessibilidade. Durante as nossas pesquisas, aí a gente veio com a ideia de trabalhar com pessoas que estivessem mais próximas da gente. E aí surgiu a ideia de trabalhar com pessoas com autismo, muito inspirado no meu primo, João, e em Fernanda, que é prima de Vitor, que são dois adolescentes com autismo, e que a gente acabou acompanhando ao longo da vida, muitas fases, né, do processo de adaptação deles, e tratamento e tudo. Então, com isso, a gente começou a querer usar o espaço da Academy, que tem essa proposta de desenvolver aplicativos para as plataformas iOS, para poder desenvolver um aplicativo que pudesse auxiliar essas crianças. Bom, vamos começar do começo, como diria o outro, né? Você citou aí o João, o seu primo, não é? Hoje você tem 28 anos. Quantos anos tem o João? João atualmente tem 16. Tá. Então é um primo seu mais novo e ele é autista, é isso? Isso. Quais as principais dificuldades que o João enfrentava ou enfrenta por conta justamente do autismo, só para a gente dar uma introdução aqui? O autismo, ele afeta o desenvolvimento neurológico, o comportamento e, às vezes, muitos outros fatores que estão associados ao próprio quadro, inclusive a comunicação. Então, João, desde cedo, ele tinha uma dificuldade muito grande de se comunicar com outras pessoas, de manter o olhar fixado nas pessoas e tudo mais. E isso sempre acabou trazendo um pouco de distanciamento desse contato dele com as outras pessoas, inclusive da família. E hoje em dia, João já passou assim por vários tipos de tratamento diferente e acompanhamento de vários profissionais, que também é uma coisa que é muito importante, né, para a pessoa com autismo, ter esse contato com uma equipe multidisciplinar. E hoje em dia ele já consegue se comunicar melhor e tudo, mas ainda se apresenta algumas dificuldades, que são muito comuns a pessoas com autismo, que existe a dificuldade de ter esse contato através da comunicação, principalmente verbal, que inclusive é uma das coisas que a gente vem tentando trabalhar bastante para auxiliar dentro do aplicativo. Bom, eu gostaria que você falasse para a gente, Dudu, um pouquinho sobre o aplicativo. O que tem o aplicativo? Você já falou como surgiu a ideia, falou um pouquinho sobre o seu primo João, que foi a grande inspiração, né, sua, ele que tem 16 anos. Queria que você falasse sobre o aplicativo, como que enfim, o que ele oferece para as pessoas. O Alltime, que é o nosso aplicativo, ele trabalha oferecendo uma oportunidade para a família se organizar, sabe? Ter um planejamento familiar. E, no caso, focando nas atividades da pessoa com autismo. A ideia dele é que os pais possam criar atividades do cotidiano, como ir à escola, almoçar, tomar banho e qualquer outra atividade que possa compor as atividades diárias da criança, e a criança possa fazer esse acompanhamento. Além disso, existem nele algumas atividades propostas que é justamente auxiliar a criança a tentar se comunicar um pouco melhor. Então, existe um feedback de emoção, que a gente consegue a criança começar a trabalhar a autoavaliação do que ela está sentindo ao realizar uma atividade. Existe o fato de atividades que geram prêmios para trazer incentivo para as crianças. Então, a ideia é justamente que a família consiga organizar esse cronograma, que é uma coisa fundamental para pessoas com autismo, né?
se tenha o cronograma de atividades muito bem organizado e, e que, assim, que eles possam realmente entender como é que vai ser seu dia, e a partir disso eles começarem a buscar trazer um pouco mais desse contato da criança se autorregular, né, aos poucos, para entender as atividades que tem que fazer, aquilo que deve fazer e como fazer, e enquanto os pais eles possam fazer esse acompanhamento e auxiliar as crianças a ter essas atividades diárias. Então a gente também procura usar muito de uma linguagem não verbal, permitir que os pais possam adicionar foto da própria criança fazendo as atividades para poder facilitar esse entendimento, né, do quais são os passos e atividades que ela deve fazer. E a ideia é justamente essa, que ela começar a permitir a criança ter um pouco mais de dependência, ao mesmo tempo que ela também vá tendo um pouco mais de contato com os próprios pais, sabe, fazendo um pouco dessa troca, de entender o que ele deve fazer, né, durante suas atividades do dia, e como levar isso também para os pais, e como eles também poderem acompanhar isso diariamente. Ô, Dudu, e vocês chegaram a conversar com especialistas? Porque é muito bacana a ideia, muito legal mesmo. Com especialistas, não sei, enfim, talvez psicólogos, médicos, para auxiliar nesse projeto. Como que funcionou isso? Então, a gente, na primeira fase do projeto, que atualmente a gente vem trabalhando nesse aplicativo, né, há um pouco mais de um ano. E na fase inicial do projeto, na parte de ideação, a gente passou por uma extensiva pesquisa para se aprofundar no tema. Tanto para a gente poder entender um pouco mais quais são, assim, as características e dificuldades das pessoas com autismo, e também vai procurar falar com especialistas e famílias. Então, a gente entrou em contato com pessoas professores e doutores dentro do departamento de terapia ocupacional da UFPE, procurou especialistas de várias áreas, dentro de psicólogos, médicos, neurologistas e tudo. E a gente tentou entender um pouco mais, além de, claro, fazer uma pesquisa extensiva através de material acadêmico também, né, que tem disponível na área. E a gente procurou unir justamente a questão da tecnologia, né, no desenvolvimento de design e programação, com com esse aprofundamento, né, na própria pesquisa, que também vem da área médica, da área de saúde. Ô, Dudu, o aplicativo, eu estou vendo aqui, não é, no release que a gente recebeu, o aplicativo atende dois tipos de perfis, né? Um para os pais e outro para as crianças, é isso? Isso. A ideia é que se tem um perfil, mas dentro dos padrões, assim, das guidelines, né, para aplicativos de uma forma geral, que é o perfil dos pais, que é justamente onde os pais vão criar atividades, conferir o cronograma dos filhos, como, o que foi feito, como foi feito, quando foi feito, e também receber o feedback de emoção, que as crianças podem preencher para dizer como elas se sentiram ao realizar cada uma das atividades. Além disso, eles conseguem também gerar subatividades dentro de cada uma dessas atividades para poder ajudar as crianças nesse passo a passo. Já da parte dos filhos, a gente criou uma interface completamente diferente, que ela segue segue o Gaia, né, que é uma guideline específica para pessoas com autismo, e a gente buscou seguir ao máximo ela para trazer uma interface altamente acessível e que pudesse ser de fácil compreensão e interação, né, para uma criança com autismo. Então, a interface segue vários princípios de minimalismo e de acessibilidade que buscam justamente facilitar esse processo. E nessa tela da criança, né, a criança pode acompanhar as atividades, tanto diariamente como através da semana, para entender um pouquinho mais do que ela já fez ao longo do dia, o que ela fez ao longo da semana, e também o que vai acontecer no futuro dela, que também ataca já também aí outra dificuldade, pessoas com autismo, pois existe essa dificuldade de comunicação, muitas vezes esse entendimento de passado e futuro, às vezes acaba se perdendo muito por ser uma coisa muitas vezes difícil, né, de palpar. E a ideia do aplicativo é justamente isso, é que eles entendam um pouco mais sobre o tempo, sobre como se comportar, sobre as atividades que devem fazer e criar um pouco mais de independência com isso. Bom, e a cada tarefa concluída, né, as crianças conseguem ver frases motivacionais e tudo mais, né? Isso, que isso aí, inclusive, faz parte do ABA, né, que é um dos tipos de terapia que é muito utilizado hoje em dia tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil,
que justamente é a ideia do reforço positivo. Então, através das crianças concluírem atividades que possam ser, assim, que elas concluíram bem, né, que são atividades que foram propostas pelos pais e tudo, e que elas estão, para elas entenderem que dali deve ser repetido e tudo mais, a ideia é que sim, existe esse incentivo, esse reforço do que elas deveriam fazer. E uma das coisas também que os pais podem fazer, em caso de uma atividade que a criança realmente não gosta de realizar, mas que deva realizar, é a criar atividades premium, que é a ideia de, por exemplo, uma criança que não gosta muito de ir para a escola, eles podem atribuir uma estrela à atividade, né, que é o prêmio, e através dela concluir várias atividades premium, ela consegue juntar estrelas suficientes para liberar uma atividade que ela gosta muito, como, por exemplo, ir ao parque, tomar sorvete. Então, é justamente isso, você fazer um pouco de uma troca de uma atividade que ele deva fazer, mas que ele não esteja querendo fazer por algum motivo, e incentivar justamente isso através de um reforço positivo. Como que foi a repercussão? Certamente você já teve contato, enfim, já conversou com o pessoal, com os familiares, com os pais de autistas, né? Como que o pessoal reagiu aí ao aplicativo, Dudu? Então, assim, de maneira geral, a gente está muito feliz, sabe, com a repercussão e vendo que, assim, a ideia da gente, inicialmente, partiu muito mais assim, de desenvolver o aplicativo para atividade, né? Estava sendo proposta, mas, claro, se dedicando e se aprofundando no tema. Mas a gente começou a entender, desde a primeira vez que a gente apresentou o aplicativo, que ainda era uma versão que era apenas para o celular, né, apenas para o iPhone, que o impacto era muito grande. Então, que a gente poderia ser muito grande, né? Então, que a gente deveria procurar novas formas de atender mais gente e que também pudesse atender melhor a criança com autismo. E a gente foi vendo que, realmente, assim, as pessoas que têm tido contato com o aplicativo, que ainda como estamos em fase de desenvolvimento, ainda foram poucas, né? Mas que elas têm notado que ele vem ajudando as crianças a entenderem um pouco mais dessas atividades e tudo, e fazer esse acompanhamento. E também vem auxiliando aos pais a poder trazer um quadro de atividades, né, mais personalizado para os seus filhos, porque eles conseguem realmente acompanhar, criar atividades que conversem bem com a forma que os filhos costumam se comunicar e também trazer as imagens, né, que possam ser mais personalizadas. Que, inclusive, esse uso todo de imagens que a gente tem no aplicativo vem da ideia dos PECs, né, que é um sistema de comunicação por troca de imagens, que também é muito utilizado com pessoas com autismo. E a ideia dele é justamente isso, a gente trazer um pouco mais de personalização, permitindo utilizar fotos. E isso aí, a gente, inclusive, foi uma feature que a gente notou que veio justamente da parte de testes. Quando a gente começou a testar as primeiras versões, vários pais vieram relatar que seria interessante a gente trazer as fotos dos filhos realizando a atividade. Então, esse contato também já tem trazido uma troca e até permitindo uma melhora do aplicativo, né, para o próprio uso dos pais e filhos. Um aplicativo criado por brasileiros, não é? O pessoal de Recife, cada um, evidentemente, cursando uma faculdade, cursou, né? Você é designer, né? Isso, eu estou me formando agora na UFPE, em Tem design. também o pessoal, alguém que fez engenharia da computação, eu li alguma coisa sobre isso, né? Isso, no grupo, sou eu e Hélio, nós somos de design da Federal, todos somos da Federal, né, da UFPE. Tá. Então, eu e Hélio somos de design, Vitor é de engenharia elétrica e Matheus é de engenharia da computação. Perfeito, perfeito. Vocês têm a expectativa de que, de repente, esse aplicativo possa ser usado em outras partes do mundo aí, Dudu? A gente, até pouco tempo antes de realmente terminar assim, a versão que a gente foi apresentar, né, dentro do projeto que a gente de extensão, a gente não tinha muita perspectiva que ele, assim, no máximo chegasse à loja aqui no Brasil e pudesse auxiliar aqui dentro do território nacional. Mas quando foi em novembro do ano passado, a gente se inscreveu num projeto de aceleração oferecido pela Apple, chamado Entrepreneur Camp, e a gente foi selecionado, foi a única equipe latino-americana que foi selecionada, que foram 8 empresas que foram escolhidas, e nós fomos a única do Brasil, os outros eram todos os Estados Unidos ou Reino Unido. E, através disso, a gente teve contato, né, com o pessoal lá fora, para poder melhorar o aplicativo, e começou a compreender
que a proposta do aplicativo não era algo que se limitava ao Brasil, né, assim, ao foco da gente, né, que era o pessoal aqui dentro. E aí a gente justamente começou a pensar nas oportunidades também que poderia de levar o aplicativo para fora, para poder também auxiliar pessoas em outros lugares. Aí, mas por hora o foco da gente tem sido o Brasil, até para a gente poder entender mais assim, quanto ao uso do aplicativo, né, realizar testes mais profundos e tudo. Mas assim, existe a pretensão também de talvez poder levar muito mais assim no intuito de auxiliar outras pessoas do que realmente transformar isso num grande negócio. O aplicativo é de graça, né? Por hora ele ainda não está na loja, Tá. porque a gente está O finalizando o lançamento vai desenvolvimento ser em dele. março, né? Isso. Mas ele vai ser de graça. Inicialmente a gente está pensando em trazer ele de graça, mas talvez para conseguir manter o aplicativo em funcionamento, né, porque toda forma envolve custos com servidor, com vários outras coisas, a gente não esteja ativamente trazendo atualizações para ele, mas que a gente pretende ainda trabalhar nisso. Aí a gente ainda está avaliando como vão ser as formas de monetização, que a gente vai ter que associar ainda, assim, procurar algumas formas, né, para cobrir os custos dele. Mas a ideia inicialmente é justamente isso, que ele venha de graça, até para a gente poder atrair um pouco mais de pessoas, realizar testes mais profundos e entender mais as necessidades, né? Porque, de certa forma, a gente fez a pesquisa com grupos muito localizados e que estavam um pouco mais próximos da gente. A gente precisa entender como é que isso vai ser levado para mais gente. Perfeito, então. Muito obrigado pela entrevista, Dudu Ramos, não é? Que Isso. conversou conosco aqui no quadro De Olho na Educação. De fato, é muito legal a ideia. Parabéns aí para você, para os seus colegas. Muito bacana. Estamos ansiosos. Obrigado. Eu agradeço bastante pela oportunidade. Valeu, valeu. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e você já sabe, né? Eu tô sempre, ó, de olho na educação. Tchau.